Jesus não está em nenhuma página do Antigo Testamento e nem tampouco existe trindade nessa parte da Bíblia. Mas e o caso de Gênesis? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Então, pega o seu café, de preferência Vero, que a teologia é por nossa conta. Você já conhece o nosso curso de Teologia Contemporânea? Um curso que você assiste às aulas na hora e no dia que você quiser e puder, abordando a produção teológica do século XIX, XX e XXI, por um precinho bem acessível. Clica aqui na descrição desse vídeo, conheça esse curso e venha estudar teologia com a gente. Bom, pessoal, nesse episódio, eu volto a falar sobre uma temática que eu já comentei aqui no canal algumas vezes e que, infelizmente, muitas pessoas reagem e não conseguem compreender uma coisa que é tão óbvia. Jesus, ele não está em nenhuma página do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento também não fala, nem por alusão, sobre trindade. E hoje nós vamos falar de um caso específico que muitas pessoas têm convicção de que ali sim há um apontamento para a trindade, que é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu queria apenas lembrar você que esse vídeo não é um exercício exegético por si só, né? Porque num exercício exegético nós teríamos que destrinchar cada um dos versículos desse capítulo 1º do livro de Gênesis. A nossa proposta é fazer uma análise sobre uma temática específica que está representada em parte desse capítulo 1º desse livro tão interessante do Pentateuco, né? A primeira coisa que nós precisamos abordar é Gênesis capítulo 1, versículo 1, que muitas pessoas sabem, né? Conhecem esse texto que diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra". E aqui mesmo nós já temos algumas coisas muito interessantes através do hebraico. E, diferentemente do que alguns intelectuais de internet costumam fazer, você não necessariamente tem que ser um erudito no hebraico para compreender o que esse versículo está dizendo, desde que você estude com uma boa referência, com bons biblistas, com boas obras sobre essa temática, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. O texto de Gênesis diz que, em um princípio, Deus, que no caso é chamado pelo nome de Elohim, criou, verbo bará, usado algumas poucas vezes no Antigo Testamento para se referir a uma ação criadora de Deus, não necessariamente a partir do nada, mas de uma ação criadora ou uma intervenção divina de forma miraculosa, né? Os céus e a terra. Os céus sempre no plural, é o chamado plural dual do hebraico. Aquilo que é incontável ou que está aos pares na natureza sempre é apresentado no plural, nunca no singular, como é o caso de céus nessa passagem, né? Algumas pessoas vão recorrer ao termo Elohim para dizer o seguinte: Elohim é um termo plural do nome de Deus. É uma meia-verdade, né? A parte que é verdade é que é um nome pluralizado, porque o plural no hebraico se faz com a terminação im. E, nesse caso, Elohim apresenta essa terminação, o que dá uma ideia pluralizada. Porém, nesse caso específico, o nome usado para se referir à divindade, ela, apesar de ser pluralizado, está no singular, porque o verbo que vem logo a seguir e concorda com esse nome está no singular. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se o texto estivesse levando em conta um nome plural,
o certo seria, no princípio, criaram os deuses. Mas, definitivamente, não é disso que o texto está falando. O texto atribui um nome divino, que é pluralizado, mas se refere a ele no singular. Outra coisa também que é interessante é que Elohim não é o nome preferido do Antigo Testamento para se referir a um Deus majestoso, né? A um Deus maior daquela religião. Isso vai se tornar o nome de Yahvé de um determinado momento em diante. Então, isso nos faz entender e perceber que nesse momento ainda há um contato dessa cultura hebraica com outras civilizações politeístas, e é claro, você deve saber que a própria cultura hebraica foi politeísta a maior parte do tempo, depois se transformou numa cultura monolátrica, que é crer num Deus superior, mas uma série de outros deuses são levados em consideração, até que só o judaísmo, lá depois do período do cativeiro babilônico, vai caminhando para um monoteísmo tal qual nós conhecemos hoje em dia. Então, é um processo bastante longo, é um processo bem demorado e não é um processo tão automático como muitas pessoas querem se referir. E Elohim também é usado para outros seres celestiais, seres intermediários, embora essa expressão é muito ligada à cultura grega, né? Mas, por exemplo, quando Saul vai consultar a pitonisa de Endor, o ser que sobe dali do seu ritual, que é atribuído a Samuel, é um Elohim, um ser celestial, um ser espiritual, digamos assim, né? Então, nem sempre a palavra Elohim é atribuída a Deus, como se fosse um mero sinônimo para Yahvé ou qualquer outro nome divino que você conheça do Antigo Testamento. E esses nomes divinos não são sinônimos. Cada um deles diz respeito a uma divindade, a um momento específico da religiosidade daquele povo ao longo daquela história antiga. Porém, esse texto de Gênesis, capítulo 1, é um relato cosmogônico, é uma cosmogonia, muito comum em todas as civilizações antigas. Cada civilização antiga, não só os hebreus, mas os povos da Mesopotâmia, a China antiga, a Índia antiga, o Egito antigo, os gregos antigos e qualquer outra civilização antiga também tinha os seus contos cosmogônicos, também tinha os seus mitos da criação, como o povo hebreu também o tinha, e é apresentado em Gênesis, principalmente no capítulo 1, né? No capítulo 2, vai falar de como aquela religiosidade compreendia a criação dos seres humanos, né? Mas essa é uma passagem cosmogônica, que tenta explicar como, para aquele povo, para aquela cultura, acredita-se que todas as coisas tenham sido criadas. E aí sim, nós chegamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, que tem um texto aqui bem interessante, né? Que está dizendo o seguinte: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. É uma expressão bastante interessante e que, para muitas pessoas, é um apontamento direto à Trindade, porque Deus está dizendo: façamos. E muitas pessoas entendem que este façamos diz respeito a Pai, Filho e Espírito Santo. Mas será que isso faz algum sentido? Antes de responder, eu quero saber o seguinte: você já se inscreveu aqui no canal? Já deixou o seu like nesse vídeo? Se você não fez isso, isso sim não faz sentido nenhum. Como também não faz sentido você não visitar a descrição desse vídeo e conhecer links, cursos e e-books imperdíveis para a sua formação.
Faça isso agora mesmo para você não esquecer. Bom, o que significa, então, Gênesis capítulo 1, 26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Não faz sentido dizer que esse é um apontamento para a Trindade. Não é literalmente a Trindade, não é um apontamento para a Trindade, não é uma mera alusão à Trindade. Absolutamente nada tem a ver com isso. Qualquer biblista sério, não apologeta, mas qualquer biblista sério, seja ele católico, seja ele protestante, seja ele ortodoxo ou sem confissão que seja, mas que estuda seriamente a teologia bíblica, concorda que esse texto nada tem a ver com Trindade e muito menos com Jesus, né? Porque nem esperança messiânica, nem apontamento para Messias está presente nessa passagem, né? E agora, o que então quer dizer essa passagem? Aí nós temos algumas possibilidades levantadas segundo os biblistas. Esse caso pode ser um plural majestático. Lembre-se que no início eu falei o que era um plural dual, não é? E o plural majestático é parecido, mas se aplica a algo grandioso, a algo sublime, a algo soberano e principalmente a algo relacionado à majestade. Na maioria das vezes, quando esse plural é aplicado, se refere à divindade, mas em alguns outros casos também pode se referir à realeza, ao rei, que era considerado um soberano e uma espécie de imagem divina para aquele povo, que acontecia, por exemplo, também no antigo Egito, né, em outras civilizações daquela época. Então, nesse caso, pode ser que o plural tenha sido usado para se referir a um plural majestático, uma vez que está falando sobre Deus, sobre a divindade, e essa divindade estaria cercado por sua corte celestial. Então, é como se esse uso, se o plural majestade estiver correto, Deus estivesse lá no seu patamar mais elevado e ao seu redor e abaixo dele uma comitiva real de outros deuses menores, de outros seres celestiais, que estaria deliberando com ele sobre a criação de todas as coisas. O que pode ser também, não só essa influência politeísta, monolátrica, mas pode ser também, é menos provável, mas há uma possibilidade de que esse seja um plural deliberativo. Um plural deliberativo é usado raríssimas vezes e, quando é usado, geralmente é uma pessoa falando com ela mesma. E aí, nesse caso, não importa se é apenas Deus, ou uma outra pessoa qualquer, ou o rei, ou um ser humano como outro qualquer. Quando há nesse tipo de literatura um exercício para narrar uma pessoa falando com ela mesma, refletindo com ela mesma, se usa o chamado plural deliberativo. E ela fala com ela mesma na primeira pessoa do plural. Se você parar para pensar, para refletir, até no português isso não é tão raro assim de acontecer, né? Então, diante das possibilidades que nós temos para essa passagem, pode ser um plural deliberativo, Deus falando com ele mesmo, pode ser um plural majestático, que é usado para se referir a Deus, a majestade, as questões de soberania, a própria realeza e a sua corte que o acompanha e que está consigo. E é claro que não se pode desprezar de maneira nenhuma as influências politeístas e monolátricas que haviam claramente na religião hebraica, como em qualquer outra civilização da antiguidade. Agora, talvez uma pessoa, principalmente uma pessoa apologética, conservadora, né, que baseia o seu conhecimento naquilo que ela ouve em igrejas, talvez esteja pensando: ora, mas se os biblistas não estão 100% certo se é uma possibilidade ou outra, por que não pode ser a Trindade?
Gente, não pode ser a Trindade, porque não tem o menor sentido que seja a Trindade nesse caso. E essa minha fala não é uma crítica à doutrina da Trindade, que é uma doutrina muito elaborada, é uma doutrina aperfeiçoada no Concílio de Nicéia, uma doutrina que faz parte de todas as tradições do cristianismo e que é algo bastante sério. A minha crítica não é em relação à Trindade, mas a minha crítica é em enxergar Trindade num texto de Gênesis ou num texto qualquer do Antigo Testamento. Pois nem no Novo Testamento, que é a escritura cristã, se tem a clareza da Trindade sendo apresentada, não tem o termo, não tem o nome, não tem definições, tem apenas apontamentos que depois serão desenvolvidos a partir da patrística, né? Que dirá no Antigo Testamento. Que dirá no Antigo Testamento. A primeira alusão à palavra trindade foi triunidade, com Tertuliano, no terceiro século. Ou seja, antes disso, nem triunidade era usada pelos próprios cristãos. E depois, no período da patrística, esses autores olharam para trás e reinterpretaram o Antigo Testamento, que ainda não era chamado assim, porque o Novo não está consolidado, mas interpretam várias e várias passagens à luz de Jesus, da Trindade e das doutrinas cristãs. Eles fazem isso porque, primeiro, a patrística não é infalível, eles não eram perfeitos, né? Segundo, a patrística não tinha as ferramentas necessárias para a compreensão mais aprofundada da cultura e do texto que ela tem diante de si. Não havia os elementos que nós dispomos hoje. A maioria dos pais da igreja sequer dominavam o hebraico, né? Para a gente ter uma ideia. E outra coisa, a patrística usava como método interpretativo a alegorização. Ela lia uma passagem e dava uma interpretação simbólica, moralizada e sempre em apontamento com as doutrinas cristãs que circulavam no seu tempo e não na antiguidade. Certamente o método alegórico é um mal para a teologia bíblica, mas na época da patrística não se tinha maiores ferramentas que não fosse isso mesmo, né? E o mesmo eles fazem, por exemplo, com o servo sofredor de Isaías 53 e o interpretam como sendo Jesus, com a virgem que vai dar à luz em Isaías capítulo 7, que não é Maria, e o seu filho também não é Jesus, e assim eles fazem com várias passagens do Antigo Testamento. E antes que você comece a encher aqui os comentários de referências do Novo Testamento, o que eu estou dizendo é que o Antigo Testamento não fala sobre Jesus, mas o Novo Testamento fala que o Antigo fala sobre Jesus. É diferente, não são sinônimos essas afirmações. E quando o Novo Testamento reinterpreta o Antigo sob a ótica de Cristo, ele usa um processo de profecias historicizadas, ou seja, profecias que são atribuídas ao seu cumprimento depois que aquele período já se passou e já se sabe os personagens e agora vai encaixá-los para que eles façam sentido. E é claro, o ponto principal dessa nossa discussão é tão simples que é os hebreus não acreditavam em Trindade. O judaísmo, que é um desenvolvimento bem posterior dessa religiosidade, até hoje não crê em Trindade. Das três religiões monoteístas do mundo, apenas o cristianismo é um monoteísmo trinitário. Só no cristianismo existe Trindade. E esse conceito é desenvolvido com mais clareza no quarto século da era cristã, a partir do Concílio de Nicéia. Então, não há possibilidade de que o Antigo Testamento fale sobre Trindade, se mesmo no Novo há apenas alusões que depois serão aprofundadas. E é claro que quando nós falamos isso, não é, repito, um ataque à doutrina da Trindade, e nem tampouco à fé cristã. Só que a fé cristã ela é desenvolvida
a partir dos textos do Novo Testamento e o desenvolvimento doutrinário que será feito pelo cristianismo a partir disso, depois disso. Então, não se esqueça, e você, antes de ficar com raivinha, você precisa amadurecer e aprofundar o seu conhecimento sobre a própria fé cristã e, principalmente, sobre a teologia. E se você gostou desse nosso conteúdo, não se esqueça, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal e aproveite também para compartilhar esse vídeo com os seus contatos, que em breve a gente volta com mais Café com Teologia por aqui. Tchau, tchau.